Olá pessoal do Tia Linux, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Diandra Martini, eu sou Head de Negócios aqui da OS Systems e esse ano a gente está participando mais uma vez desse evento incrível que é o Tia Linux, que traz aí a oportunidade da gente discutir um pouco sobre software livre, sobre esse movimento que revolucionou o mundo dos negócios. E esse ano, como eu estou fazendo parte da trilha de empreendedorismo, eu trouxe uma proposta um pouquinho diferente, que é compartilhar com vocês como é que é um processo comercial numa empresa que desenvolve software de código aberto. Vocês conseguem imaginar isso? Eu acho que é um pouco mais simples para quem já vive nesse meio de open source, software livre, mas é uma pergunta que o pessoal acaba fazendo para mim. Como é que pode alguém desenvolver um software de código aberto e comercializar ele depois? Faz sentido isso? Faz muito sentido e inclusive é um dos principais pontos que tem transformado o open source nesse modelo de negócio incrível. Muito mais do que uma característica, o open source ele é um movimento, né? Então a gente não pode esquecer isso. E esse movimento ele trouxe muitas novas oportunidades para o mundo dos negócios e eu acho que é bacana a gente falar um pouquinho disso aqui dentro desse evento que a gente gosta tanto, né? Então, hoje eu vou tentar trazer para vocês um pouquinho desses desafios que a gente enfrenta, como é que é o nosso processo de venda, porque ele é diferente, não é a mesma coisa que vender um software proprietário, ele tem um processo diferente, ele tem um público diferente e ele traz desafios diferentes e necessidades que a gente precisa dar atenção desde o momento de desenvolvimento até o pós-venda, certo? Então, aqui hoje eu vou tentar falar um pouquinho sobre o meu papel aqui dentro da empresa, como é que a gente enfrenta esses desafios que surgem, como é que a OS opera há tanto tempo no mercado de software livre e de código aberto, agora principalmente desenvolvendo soluções de código aberto, a gente vem enfrentando novos desafios, o que é muito legal para o negócio, a gente aprende todos os dias e a gente também passa a conhecer aspectos diferentes desse negócio que a gente está inserido, que são bem distintos daqueles aspectos que a gente enfrentava no começo, né? Então, a comercialização de software open source ela é muito bacana, ela tem um processo bastante diferenciado e o que mais me chama a atenção nisso são os princípios e os valores que a gente precisa levar em consideração antes de simplesmente replicar o modelo de venda de software, ok? Então vou trazer um pouquinho disso para vocês hoje, explicar, claro, como é que funciona esse ecossistema envolvendo o open source, né? Para quem não conhece esse meio, não sabe muito bem como é que funciona, quem está interessado em entrar agora nesse mercado, quem está entrando, as empresas que estão pensando em começar a adotar o open source como uma das características, né, do modelo de negócio. Então vou tentar trazer para vocês alguns desafios para que vocês não enfrentem isso mais na frente, assim como a gente enfrentou. E, claro, também, como o público do Tia Linux é um público extremamente capacitado, extremamente inteligente, eu vou tentar trazer um pouquinho aqui de como funciona o processo de vendas, bem resumido, porque eu tenho certeza que vocês já têm ideia de como isso funciona, é só para contextualizar um pouquinho, beleza, gente? Então vamos lá, vamos começar. Antes de tudo, para quem não me conhece, né, eu gosto sempre de frisar em todo evento que eu participo que eu sou uma pessoa de humanas no mundo das exatas. Isso parece uma transição de carreira gigantesca, incrível e um desafio completamente amedrontador. Só que na verdade, como a minha formação ela é em negócios basicamente e também em política, fazer parte desse universo do software livre é como se eu estivesse vivenciando tudo aquilo que eu estudei. A minha formação em ciência política me permitiu estudar muito sobre movimentos sociais contemporâneos. E o movimento do software livre, ele foi isso, né? É uma revolução do mundo dos negócios, de como os negócios são feitos, a liberdade que o software livre traz para as empresas e para os desenvolvedores é algo incrível que eu pude acompanhar desde criança isso. E agora, trabalhando nesse meio, eu posso vivenciar essa experiência, o que é incrível. Junto do software livre, o open source ele modificou totalmente o modelo de negócios, né? Ele é uma revolução que ele traz muitas oportunidades para esse meio e a gente consegue acompanhar aí na mídia que cada vez mais ele tem chamado muita atenção de empresas gigantescas, empresas inclusive que se manifestaram contra o software livre lá no começo, que se colocaram como rivais do software livre e hoje enxergam no open source uma possibilidade de negócio gigante.
Então, esse é um ponto que a gente precisa conversar, porque sim, é um mercado extremamente interessante, só que não é só isso, né, gente? Open Source é um movimento, Open Source tem princípios por trás. O porquê de desenvolver uma ferramenta com essas características traz muito de valores, traz muito de princípios. Não é simplesmente uma característica do seu software. É muito mais do que isso, é uma comunidade por trás do seu software. Uma comunidade que é quase uma parceira da sua empresa. Então, para mim, fazer parte desse meio hoje é sensacional. Eu consigo acompanhar isso e eu fico muito feliz de poder compartilhar com vocês como é que é essa experiência de trabalhar com negócios num meio que é muito mais regido por valores e princípios do que por estratégias e táticas operacionais. Então, hoje eu vou tentar trazer um pouquinho disso para vocês. Bom, gente, eu já faz quase 3 anos que eu estou dentro da OS Systems, que eu tenho a oportunidade de trabalhar com essa galera incrível da OS. E a OS está sempre presente aqui no evento do Tchê Linux, né? Esse ano a gente tem outros colegas aí que vão dar palestras também. São pessoas feras que trabalham na OS, são desenvolvedores incríveis. E a OS ela tem uma característica muito bacana, porque ela é uma empresa que ela surgiu do meio da comunidade de software livre. Lá em 2002, quando surgiu a OS, foi mais ou menos assim mesmo que ela surgiu, e esse é um aspecto importante. Vocês lembram que eu comentei antes que o Open Source ele possibilita um modelo de negócio diferente? É exatamente isso que acontece com a OS. A OS ela surgiu no meio da comunidade através do trabalho dela, através da contribuição em diversos projetos, e isso muda um pouco a configuração das relações comerciais. Por quê? Nesse modelo, você consegue ver as habilidades daquele desenvolvedor antes mesmo de começar uma relação comercial com ele. E isso é incrível, certo? Você consegue descobrir que você encontra todas as habilidades que você precisa naquela empresa, naquela pessoa, a partir do trabalho que ela está desempenhando, através das contribuições, através dos projetos que ela propõe, dos projetos que ela mantém. E a partir desse meio, desse ecossistema, surgem muitas parcerias, pessoal. Surgem parcerias incríveis e duradouras. Então, falando só sobre uma perspectiva de negócio, nem vou entrar no mérito aqui da possibilidade de reconhecimento de profissionais incríveis que tem nesse meio, que inclusive é um dos aspectos que tem chamado a atenção aí dessas gigantes de tecnologia para o mercado open source. As relações, o network que se cria em meio à comunidade, ele é incrível, tá? A OS desde 2002 tem parceiros de negócios que surgiram lá da comunidade através de propostas de colaboração em projeto, de solicitações, de customização. São parceiros que vêm desde 2002 contribuindo com a OS e, melhor ainda, indicando o trabalho da OS. Isso não é só pela OS, não é só porque o pessoal da OS é incrível. É do meio do ecossistema, do meio de open source, da comunidade, é assim mesmo que funciona. O networking é muito forte, porque o pessoal contribui, o pessoal colabora. A contribuição, ela é um valor muito mais forte do que simplesmente a característica de poder contribuir com um software. A contribuição, ela é de fato uma parceria, e isso ajuda muito o seu negócio, o modelo de negócio. As empresas com quem a gente começou uma relação lá atrás são empresas parceiras nossas até hoje, e que, sem dúvidas, têm sido incríveis para o crescimento da OS, para nos ajudar a alcançar a posição que a gente tem hoje. E são, além de tudo, amigos nossos, são parceiros que nos mostram onde que a gente está errando, onde que precisa melhorar. Esse é o papel da comunidade. A comunidade como um todo, ela atua como se fosse um sócio da empresa. Então, essa é uma característica que vai influenciar muito o processo de venda dessas ferramentas de código aberto. A gente vai falar mais pra frente, mas eu acho que vocês já têm uma ideia do papel crucial que a comunidade importa nesse processo. Gente, como é que funciona então o ecossistema open source? Existem alguns aspectos que precisam ser levados em consideração antes de entrar nesse meio. Algumas empresas começam a desenvolver o software de código aberto e acabam chegando até nós para tirar dúvidas, bater aquele papo, saber como é que devem começar. E o principal aspecto, pessoal, licenças. As licenças, elas influenciam muito no projeto como um todo, ok? Porque algumas licenças, elas são mais restritivas que outras. Elas te impedem, inclusive, de comercializar esse software. Como funciona? Elas impõem algumas restrições no projeto
que podem inviabilizar essa comercialização. Por isso que a gente sempre recomenda que essas empresas que começarem no meio open source agora consultem sempre uma equipe especializada, né, nessa área jurídica de licenças, porque existem sim licenças que possibilitam a comercialização de software. Não são todas que são tão restritivas, mas é um cuidado que você precisa ter. Não são restritivas apenas no ponto de vista de comercialização, ok, pessoal? Algumas licenças, elas podem restringir, inclusive, características do seu projeto. É muito importante ficar de olho nisso, para não acontecer um problema mais para frente, ok? Além disso, algumas licenças, como eu comentei antes, elas, de certo modo, inviabilizam a comercialização e elas podem, inclusive, inviabilizar a comercialização de serviços que podem ser fornecidos em torno desse software. Por isso que é muito importante consultar alguém especializado nessa área. A OS tem uma equipe especializada para cuidar dessa parte legal, que sempre nos cobre aí quando a gente está desenvolvendo projetos, e é algo que a gente recomenda também para todas as empresas que estão começando nesse meio, ok? Além disso, pessoal, eu acho que tão importante quanto a comunidade é a mantenedora do projeto, que pode ser uma empresa ou pode ser um desenvolvedor individual, uma equipe, um grupo de amigos. A mantenedora é o que vai organizar, de certa forma, gerenciar como é que o desenvolvimento desse projeto vai andar. Tudo isso é um processo bem bacana de acompanhar, porque, por exemplo, quando se trata de uma empresa, você tem essa mantenedora no perfil de uma empresa. A OS, por exemplo, ela é uma mantenedora de 2 projetos atuais, o Update Hub e o Shell Hub. Ao mesmo tempo que ela precisa administrar o grupo de desenvolvimento de dentro da empresa, ela administra também toda essa demanda que surge da comunidade. Vocês lembram que eu comentei que a comunidade é como se fosse uma sócia da sua empresa? É exatamente isso. A comunidade, ela tem demandas, ela aponta alguns erros que tem no seu projeto, algumas correções necessárias e coisas que podem melhorar o seu projeto também. Por isso que o papel da mantenedora é tão importante. Claro que a comunidade consegue manter um projeto sozinha. Tem alguns projetos que são mantidos pela comunidade e são extremamente fortes. Mas a mantenedora consegue organizar isso. Então é bacana essa relação. São ambas importantes nesse ecossistema. Os dois papéis exercem tarefas diferenciadas, mas são extremamente importantes a participação dos dois para que o projeto tenha sucesso. Nesse mercado de comunidade, mantenedor e licenças, existe o mercado de olho nesse ecossistema que, claro, tem muito que oferecer, né, gente? A gente tem que ser pragmático aqui, a ponto de olhar um ambiente onde tem projetos incríveis, profissionais incríveis dedicados. Isso é a receita básica para fazer uma ferramenta de sucesso. Então, é óbvio que o mercado vai ficar de olho nisso. Então, hoje, muitos desses projetos, eles acabam sendo comercializados, sim, através de uma versão comercial, através de serviços adicionais que podem ser oferecidos. E, claro, não só isso, não apenas o software, não apenas o projeto, o próprio mercado open source, os profissionais, as ideias, tudo isso está chamando muita atenção dos negócios. Então, vocês podem encontrar muitas palestras aí, muitos vídeos de um pessoal muito mais especializado que eu falando do futuro ser open source, né? Porque sim, o open source ele está trazendo muitas oportunidades de negócios e as gigantes de tecnologia já descobriram isso, e elas estão de olho nesse mercado que é muito promissor, gente. Então, hoje aqui a gente vai se manter um pouquinho no mercado do ponto de vista de comercialização. Não vou me aprofundar muito nessa questão das high-techs aí, super de olho no open source, nos profissionais. Mais pra frente a gente pode falar disso em alguma outra ocasião, mas hoje eu vou tentar me manter o foco aqui no processo comercial de ferramentas de código aberto, ok? Então, como é que funciona esse mundo, o universo comercial em torno de uma ferramenta de software, de um software de código aberto, gente? Não só a possibilidade de um software com uma versão comercial, mas também de oferecer serviços em torno disso. Por exemplo, o lançamento de um projeto na comunidade de código aberto, ele vai ser aprimorado e ele vai ter um pessoal interessado e vai começar a surgir um público interessado em torno dele e, claro, pessoas que vão requerer demandas específicas. Empresas têm demandas extremamente diferentes de demandas de desenvolvedores individuais. As empresas têm necessidades corporativas que precisam ser adequadas nesses projetos. Então, uma das possibilidades de comercialização é trabalhar na customização dessas ferramentas de código aberto, deixando elas mais apropriadas para empresas. Cria-se então uma versão comercial, de certo modo, desse software, ok?
Essa versão ela acaba sendo adaptada, claro, tudo que for melhorar o software de maneira geral, melhorar o uso, é aplicada na fonte, é aplicada na versão de código aberto. Lembra que eu comentei da importância da comunidade? Gente, é um erro crucial, vocês não podem cometer esse erro de criar uma versão de código aberto e começar a dar importância só para a versão comercial. Isso é ridículo, não funciona, não é assim que se trabalha no mercado open source, ok? Então vocês precisam sim dar atenção para a versão de código aberto e para a versão comercial, se for o caso. Então, além dessa versão comercial, as empresas mantenedoras podem também oferecer suporte. Nesse caso aqui eu estou falando de empresa por causa da OS, é um papel que a gente acaba exercendo, ok, pessoal? Mas também os desenvolvedores podem oferecer suporte para essas ferramentas. Existem muitos casos de profissionais que são encontrados por empresa por causa do histórico que eles têm trabalhando em determinados projetos. O caso do nosso CTO é bem parecido, só que, claro, ele acabou fundando uma empresa, mas ele desempenhou muitas tarefas em alguns projetos, ficou super reconhecido no meio, e aí as empresas começaram a fechar parcerias conosco para essas adaptações, para customizações e para suporte de ferramentas. Por isso que eu comentei, o ecossistema open source ele tem muitas possibilidades, não só para empresas, como para profissionais individuais que estão trabalhando lá, ok? Além disso, o próprio desenvolvimento pode surgir do meio da comunidade. Através dessas relações que se criam lá, algumas empresas ou pessoas podem contratar mantenedoras ou profissionais para desenvolver projetos específicos. Muitas das relações que a OS tem surgiram lá no meio da comunidade. Então são empresas que a gente conheceu há 10 anos atrás, 12, e que até hoje fazem demandas para a OS para desenvolver projetos, desenvolver customização, features para alguns projetos, ou até mesmo para manter alguns projetos para elas. Então, isso aí é uma possibilidade muito grande de estreitar laços com os clientes. São formas diferenciadas que possibilitam aí aumentar a relação entre as empresas nesse mercado. Fora isso, fora a possibilidade de oferecer um software comercial ou de oferecer serviços de desenvolvimento, algumas empresas oferecem serviços que agregam a esse software. Por exemplo, elas acabam ofertando o software de código aberto, né? Elas dão esse software de código aberto e vendem serviços que podem ser adicionados a esse software, serviços complementares. Então essa é uma outra forma também de se comercializar nesse meio, certo? Então agora vamos trazer um pouquinho da minha realidade aqui para essa conversa, né, gente? Vamos falar um pouquinho do processo de vendas. Eu não vou entrar muito nesse aspecto, porque ele varia um pouco de empresa para empresa, mas o processo de vendas ele tem 2 pilares principais, que são transformar a demanda em oportunidade de negócio. Isso aí não varia, seja no mercado comum, tradicional, como no mercado open source, a ideia é a mesma. Transformar a demanda numa oportunidade de negócio, vender essa demanda, certo? Aqui é preciso sempre considerar que a venda ela não é um processo simples assim, que a gente vai só aguardar o cliente ligar e vai fechar o negócio e está tudo certo. Venda são dados. Então ela tem muita estratégia envolvendo, a estratégia pensa lá quais são os seus objetivos para a ferramenta a longo prazo, o que você pretende dessa ferramenta, o que você espera dela, quais são as táticas que você vai utilizar para alcançar esses objetivos, quais são as metodologias que serão aplicadas, quais são as técnicas de abordagem que vão ser utilizadas e também uma parte operacional que é o processo. Esse processo ele precisa ser replicado, ele tem que ter a capacidade de ser também escalável. Quando você tem um aumento na equipe, essa equipe precisa conseguir replicar esse processo, certo? Tem algumas coisas, gente, que a gente não conseguiu mudar ainda em 2 anos de pandemia, como é o caso de barulhos externos, né? Acontece. Mas eu acho que isso acaba dando uma certa flexibilidade para os vídeos. Continuando então, pessoal, acho que daqui a pouco eu passo o barulho. Como é que funciona um funil de vendas? Ele basicamente tem esse aspecto de funil por causa desses aspectos que ele obedece. Atrair pessoas, converter em negócio e encantar esse público. Só que cada aspecto desse obedece uma etapa no processo de vendas. A atração, existe toda uma estratégia que você vai fazer para atrair esse público para o seu negócio, para atrair o olhar dele para essa ferramenta e para então se pensar em converter.
Na conversão existe uma série de metodologias e táticas que você precisa utilizar e muitas vezes o apoio de uma equipe de Business Intelligence para ver quais são as melhores táticas que você pode aplicar em determinado público. E então, depois que a venda ocorre, principalmente no mercado de software, é crucial você manter o encantamento desse cliente. Não foi porque você vendeu uma vez que você vai vender sempre. O software, ele funciona como assinatura. Então precisa ter uma recompra, porque senão todo esse processo aqui ele foi por água abaixo. E você precisa continuar encantando esse cliente e, obviamente, quanto mais atenção você der ao software, à qualidade do software, melhor vai ser para manter esse cliente alinhado com as expectativas, né, de negócio. O que acontece dentro dessas 3 etapas, gente? Essas 3 etapas, elas envolvem muita estratégia e muita análise de dados, certo? Na pré-venda, que é aquela fase ali de atração do cliente, que ela vem um pouco antes da atração, na verdade, você precisa ter muito bem definido quem é o seu cliente. E eu acho que aqui está o maior desafio de uma empresa que atua com software de código aberto. Logo mais eu vou explicar para vocês por quê. Identificar o seu cliente vai garantir que você tenha taxas de conversões maiores nas vendas, porque vai te impedir de ficar fazendo reunião com gente que não tem match com o seu negócio, certo? Então você precisa ter um perfil de cliente muito bem definido, muito bem desenhado, para você conseguir identificar quais são as táticas que você vai utilizar para vender a ferramenta para ele, inclusive para entender se a sua ferramenta de fato auxilia a resolver o problema do seu cliente. Além disso, você precisa conhecer quais são as dores que o seu cliente enfrenta, quais são as necessidades que ele tem que a sua ferramenta ajuda a sanar. Então aqui é um outro aspecto muito importante que entra toda uma análise de dados e uma participação do time de Business Intelligence, como eu disse antes, que vai analisar o perfil comportamental do seu cliente, qual é o nicho de mercado que ele está inserido, quais são as necessidades e quais são as oportunidades de negócio que tem com essa empresa, para então você tentar atrair ele para o seu negócio. Aí nesse ponto as chances são muito maiores dele de fato se sentir atraído pela sua ferramenta. A venda é basicamente o que a gente mais gosta, né? É a parte que o vendedor mais gosta. Só que para ela acontecer, para se gerar uma oportunidade, a pré-venda tem que ter sido muito bem desenhada, tem que ter sido uma etapa bem concluída. Tem praticamente 50% do esforço de uma comercialização, ela está na pré-venda, está nessa parte de identificar o cliente, quais são as dores e que tipo de abordagem você vai utilizar com ele. Se isso tudo for muito bem resolvido, a chance de venda é de 90%. Então, na venda, a negociação e fechamento nesse meio costuma ser muito prático, muito rápido. Por quê? O pessoal que trabalha com ferramentas que são de código aberto, que reconhecem o valor dessas ferramentas, eles costumam ter uma capacidade analítica bem maior, eles conseguem ter um perfil muito mais técnico, então eles são muito práticos, são muito rápidos. Essa ferramenta resolve meu problema? Certo? Certo, então eu preciso dela, pronto. Não tem que negociar, não vamos falar tanto de preço, não vamos envolver tantas etapas assim, a gente precisa, é isso que acontece. Claro, dependendo do modelo de negócio do seu cliente, esse processo pode se estender um pouco mais, porque precisa passar por uma parte legal da empresa, precisa passar pelo setor de compras, e acaba sendo um pouquinho normal isso porque as empresas de tecnologia estão cada vez mais envolvendo, e as empresas tradicionais estão envolvendo cada vez mais tecnologia. Então acaba que a gente vende para o setor de tecnologia, mas esse setor precisa passar por outras tantas etapas para que seja aprovado. Mas geralmente essa venda acontece de uma forma muito orgânica, quando a primeira etapa está bem resolvida. O pós-venda, gente, é todo o suporte que você vai oferecer para o cliente, todas as demandas que ele tiver, como é que vai ser a relação que vocês vão manter com ele, e principalmente se o software vai cumprir todos aqueles requisitos que que ele pediu, né? Se o software cumpre aquilo que a gente promete na hora da venda. Ele vai de fato resolver as dores do seu cliente, ele vai ajudar o seu cliente a melhorar o negócio dele. O que esse software vai fazer? Ou ele vai assinar um software que não tinha nada a ver com o que ele estava esperando? Jamais pode acontecer, né, gente? Por isso que a primeira etapa é super importante, para não acontecer de você persuadir o seu cliente a comprar algo que não vai resolver o problema dele. E aí mais pra frente ele não vai fazer a recompra e você jogou todo um trabalho fora. Mas essa parte aqui é uma parte muito legal da área de vendas. Quem tiver interesse em conhecer mais, tem muito vídeo, muito material sobre isso aí na internet disponível, porque acaba sempre influenciando muito o setor de desenvolvimento, certo? Quem tem um perfil de negócio atuando no setor de desenvolvimento acaba conseguindo entender melhor todo aquele processo, por que das tarefas, por que você está desempenhando aquilo. Às vezes, para o time de desenvolvimento,
é uma bobagemzinha aquela tarefa, não tem tanta prioridade, mas para o seu cliente aquilo é crucial. Então, se você conseguir ter uma noção de negócios, isso acaba, de certo modo, te motivando a trabalhar melhor e entender por que você está quebrando a cabeça, às vezes, para desenvolver uma task lá que não tem sentido para você, mas que para o seu cliente tem todo sentido, ou então que vai atribuir muito mais valor para o seu projeto e você nem fazia ideia disso. É muito bacana vocês terem um conhecimento desse processo, pessoal. Inclusive, se vocês quiserem conversar com a gente também está sempre disponível para falar com as empresas que estão começando e que querem entender um pouquinho mais como superar alguns desafios aí nessa área. Agora, então, vamos para os desafios, que foi a principal promessa que eu fiz, né, antes de começar a palestra. Quais são os desafios de vender software de código aberto? Então, gente, o desafio, ele está exatamente na principal característica do software, ele é de código aberto. Vocês lembram que lá no começo da palestra eu falei que vocês precisam dar muita importância para a comunidade, para o papel que a comunidade desempenha no seu negócio? É exatamente aí que está o desafio, gente. A comunidade, ela não é o seu principal cliente. A comunidade é sua parceira de negócio, ela não é o seu perfil de cliente. Claro, da comunidade podem surgir muitos clientes, pode surgir muitas possibilidades de negócio. Mas você vai cometer um erro gigantesco se você tentar prospectar o pessoal da sua comunidade. Não, a comunidade, ela existe em torno do projeto, não da ferramenta que você está vendendo, não do produto. Muita gente chega através do seu produto pela curiosidade no projeto e acaba ficando, contribuindo, colaborando com o projeto. Só que não necessariamente esse pessoal quer comprar a ferramenta de vocês. Entenderam? Tem essa pequena diferença que precisa ser cuidada. Então, o que acontece? Nesse meio, quando você lança um projeto novo lá na comunidade, você tem uma demanda muito grande. Foi, por exemplo, o que aconteceu com o ShowHub, que foi o último produto da OS System. Logo que ele foi lançado, houve uma demanda muito grande em cima do projeto. Muita gente quis contribuir e isso é super legal, isso é muito bacana. Ter quanto mais contribuintes, melhor. Só que não necessariamente esse pessoal que está contribuindo, ele está pensando em vender está pensando em comprar essa ferramenta. Então a gente precisa ter esse cuidado. Nossa, a gente teve 600 pessoas interessadas em um dia no projeto. Sim, elas estão interessadas no projeto ou elas estão interessadas na ferramenta? Tem que pensar nisso. Aqui é o maior desafio, gente, porque é uma tendência muito grande das empresas tentar pautar o cliente ideal com o perfil da comunidade. E isso aí é um erro muito grande, tá, gente? Eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês. Vocês lembram quando eu comentei lá da importância da pré-venda? Se uma pré-venda está bem desenhada, está bem estabelecida, os objetivos estão bem claros, o seu cliente ideal está bem definido, então a venda ela acontece de uma forma muito simples. Então, o maior desafio aqui é a pré-venda. Claro, não só em empresas que trabalham com código aberto. Qualquer modelo tradicional também, o setor comercial vai ter esses desafios. Mas na empresa que oferta software de código aberto, esse desafio é um pouco maior por causa do perfil da comunidade. A gente precisa cumprir com o nosso papel de empresa que é amiga do software livre, do código aberto, ok? A gente não pode simplesmente reproduzir uma tática de vendas ou de marketing em cima desse público, porque senão você vai queimar a sua ferramenta, você vai queimar a relação com a comunidade e isso aí é a receita simples do fracasso. Isso não pode acontecer. Então, o que acontece? Todo o processo que você vai desempenhar para identificar o seu cliente ideal, a sua buyer persona, ela leva muitos aspectos em consideração, mas jamais pode considerar só o perfil de quem está na comunidade. O pessoal da comunidade está interessado em te ajudar, quer ajudar a promover o seu projeto. Eles não estão interessados em te ajudar a vender aquilo ou comprar a ferramenta de você. Eles são seus parceiros de negócio. A comunidade ela quer a melhoria para o projeto. E óbvio, muitos da comunidade vão utilizar esse projeto, só que você não pode transformar eles em potenciais clientes, não é assim que funciona. Imagina você ter uma comunidade lá com 1000 pessoas te ajudando a melhorar o seu projeto, a primeira coisa que um vendedor tradicional vai querer fazer é qualificar todo esse pessoal. Então ele vai começar a spamar esse pessoal, mandar mensagem, tentar vender, tentar qualificar, e aí você está cometendo o pior erro da sua vida, porque você vai acabar com a relação com a comunidade. Então, gente, esqueçam esse perfil, tentem se basear de fato no perfil que pode comprar o seu produto, o perfil que precisa comprar o seu produto. Porque, claro, você vai continuar investindo muito tempo e energia
na ferramenta de código aberto. Ela precisa ter uma qualidade muito grande para que você possa fomentar esse trabalho da comunidade e continuar tendo uma boa relação com ela. Só que o trabalho de conhecer o seu prospect ou o seu ICP, esse termo pode mudar de lugar para lugar, mas a ideia é a mesma. Definir o seu perfil de cliente ideal, você precisa fazer todo o processo de uma empresa comum. Que dores a minha ferramenta resolve? Como é que ela pode te ajudar? E sim, você precisa ter em mente que provavelmente a empresa que você vai prospectar vai acabar precisando utilizar a versão de código aberto. Isso também acontece. Não necessariamente você vai vender. E isso é ruim? Não, é ótimo. Quanto mais pessoas estiverem usando a sua ferramenta, mais chances dela ser cada vez melhor. Você pode cada vez mais ofertar serviços em cima dessa ferramenta e tornar ela uma ferramenta super qualificada. Então, é muito legal de acontecer se uma empresa passar por todo o processo de vendas e lá no final decidir usar a versão de código aberto porque é a mais adequada para o modelo de negócios dela. Você não perde a venda se isso acontece. Pelo contrário, você cria uma relação nova. Essa empresa vai ter necessidades distintas, essa empresa vai querer ter uma equipe que preste suporte a ela. Ela não vai ficar esperando que a comunidade resolva os problemas dessa empresa, né? Ela não vai pedir para a comunidade resolver isso, ela vai pedir para a sua equipe para resolver as demandas que ela tiver. Então, sim, é uma relação comercial que iniciou e é super bacana. Na US a gente tem clientes de longo prazo que usam as nossas versões open source das ferramentas que a gente desenvolveu e isso é ótimo, eles nos dão várias dicas, eles nos ajudam a incrementar essa ferramenta e então criar mais features, né, para que possam ajudar não só a comunidade, como também outras empresas que possam vir a se interessar. Agora, além disso, tem um outro aspecto muito importante, gente. O perfil das pessoas que costumam fechar negócio com a gente são um perfil muito qualificados. Eles têm um conhecimento em tecnologia gigantesco. São pessoas que sabem como funcionam todos esses hacks de vendas. Então é muito difícil você simplesmente reproduzir um script com ele. O que eu quero dizer com isso? Lembra que eu falei lá da comunidade que você não pode simplesmente começar a mandar um monte de spam para eles tentando vender? Você também não pode fazer isso com o seu cliente ideal, certo? Você tem ali definido, eu acho que o meu cliente pode ter esse perfil aqui, ele tem essa idade, ele trabalha nessa área mais ou menos, geralmente ele está usando tais mídias sociais, eu acho que é por aqui que eu vou falar com ele. O que acontece? O que eu quero dizer aqui para vocês? Não adianta, para quem está começando agora nesse meio, tentar reproduzir táticas de marketing e de vendas que o pessoal ensina no YouTube. Não vai funcionar para esse meio. O pessoal que usufrui de ferramentas open source, que tem esse conhecimento, eles sabem como é que funciona, eles estão atrás da sua ferramenta porque ela realmente é boa, porque ela importa, porque o software é de qualidade. É por isso, não é por causa de um hackzinho de persuasão que você utilizou. Então tem que ter muito cuidado na hora de definir quais são os canais que você vai usar para falar com essas pessoas. Por exemplo, uma dificuldade que eu tive lá no começo, quando eu comecei a trabalhar com a OS, foi achar que a ligação ia funcionar muito. Eu tenho quase 10 anos de experiência na área de comercial e a ligação ela sempre funcionou para tratar com clientes. Pegar o telefone, ligar para ele e falar: oi fulano, tudo bem? Aqui é a Diana da OS, eu tenho uma ferramenta que vai fazer isso e isso no seu negócio, vai te ajudar a crescer, vai te reduzir custos. Só que eu levei um susto quando eu comecei a trabalhar na OS. Isso simplesmente não funciona com o nosso público. O nosso público é um público técnico. Eles não gostam de ser importunados. Na verdade, ninguém gosta, né, gente? Só que é muito mais fácil você falar por telefone com um gerente comercial de uma área do que falar com um CTO, do que falar com um líder de desenvolvimento. Esses caras estão totalmente focados na tarefa que eles estão fazendo. E eu tento analisar isso lá por dentro do pessoal da OS mesmo. O pessoal da OS, se vocês quiserem localizar, vocês vão ter um pequeno desafio. Eu acho que vocês conseguem localizar ali o Otávio, que está sempre na mídia, eu que trabalho com comercial, mas o restante do pessoal é extremamente focado. Eles são mais difíceis de você abordar assim por telefone, por exemplo. Então, isso acaba colocando muitos empecilhos na prospecção. Então, para que você ficar o dia inteiro tentando localizar o telefone de uma pessoa, se é muito mais fácil você achar outros meios de falar com ela, correto? Então, a ideia do cold call, de pegar o telefone e ligar, que é uma prática muito comum no meio comercial, ela simplesmente não estava funcionando com a gente. Então, vamos pensar em outras táticas. A gente também cometeu um erro lá atrás de tentar reproduzir esses hackzinhos de automação de e-mail, por exemplo. E-mail é uma prática que funciona muito. O pessoal costuma retornar os e-mails
E você não precisa de muito contato. Como eu disse, eles são um pessoal muito qualificado. Se a sua ferramenta for boa e se resolver o problema deles, eles vão te retornar de imediato. Você não precisa fazer 7 contatos com eles para eles te retornarem. Então, a gente começa a mandar e-mail. Só que, como eu falei, é um pessoal que conhece todos esses hacks, eles sabem como é que funciona a coleta de dados e eles não vão fazer isso. É um pessoal super capacitado, gente. Quantos de vocês aqui tem bloqueador de anúncio no computador? Eu nem sou técnica e eu tenho. Dificilmente aparece um anúncio para mim de compra porque eu simplesmente detesto isso, apesar de eu trabalhar com comercial. Mas eu tenho bloqueadores de anúncio no meu computador, então dificilmente vai ficar aparecendo aquele pop-up de anúncio para mim, porque eu uso bloqueador. Aí eu pergunto para vocês, será que o meu cliente não usa bloqueadores também? Adianta eu fazer uma campanha de anúncio para ele? São tudo coisas que vocês precisam considerar antes de simplesmente tentar reproduzir uma ideia que está lá no YouTube. Aquilo não senta no meio de tecnologia, principalmente para quem trabalha com ferramentas open source. O público é muito qualificado, gente, é super qualificado e eles prezam muito pela privacidade deles, pela proteção dos dados deles. Então não é bem assim, não adianta você botar um formulário na sua página achando que ele vai mandar todos os dados de bandeja para você e você vai poder prospectar ele, mandar um monte de spam e mandar vários e-mails automatizados de clique aqui, clique ali, que ele vai clicar e você vai definir o comportamento dele. Não é assim que funciona. Ele sabe como é que isso funciona, ele sabe qual é a intenção disso por trás e dificilmente você vai conseguir alcançar esse público dessa forma. Claro, são técnicas que você pode ter sem esperar muito dela. Muita gente entra em contato conosco por formulário, muita gente entra em contato conosco mandando os dados para criar um registro, para criar um login, para ajudar eles, mas aí são pessoas que de fato precisam conversar conosco para fazer uma venda mais consultiva. Não são pessoas que vão começar a usar, vão experimentar a ferramenta e depois então elas vão ver que aquilo ali funciona para a empresa dela. Então tem esses perfis diferentes. Eu poderia inclusive dizer que a OS hoje trabalha com mais de um perfil ideal. Então não é um só, isso pode acontecer também. Nós temos vários perfis de clientes e a gente precisa ter abordagens e técnicas diferentes para cada um deles, certo? Falei demais, eu acho que isso é muito comum de gente que trabalha com comercial, né? E a dificuldade de ser uma live, de ser gravada, é que vocês não podem nem me interromper quando isso acontece. Mas vamos lá. Então aqui eu trouxe uma expectativa realidade, né? Qual é o sonho de toda pessoa que trabalha no setor comercial? Ele vai receber lá o perfil ideal de cliente dele, vai traçar as estratégias, vai pegar o contato, começar a prospectar e aguardar as conversões chegarem. Só que a realidade é completamente diferente dessa, gente. Você não consegue definir de forma muito clara quem é o seu perfil ideal de cliente. Você tem muita dificuldade para chegar nele e você não consegue identificar quais são os canais que ele usa por causa daquilo que eu disse. Você não consegue traquear o comportamento dele como você faria com um usuário comum, um usuário final. Sabe? Quando fica aparecendo aquele anúncio, a gente vai lá e clica e aí a empresa consegue mapear toda a nossa jornada de cliente. A gente não consegue definir isso de uma forma muito clara nesse meio, porque o cara que a gente está prospectando, ele sabe que a gente está tentando fazer isso. Então, essas são as dificuldades. É um trabalho muito árduo de fazer essa etapa de pré-venda, de identificar o perfil ideal. Eu tenho certeza que em negócios tradicionais isso também é, só que no mercado de open source a gente tem que ter esse cuidado. Você não pode correr o risco de tentar reproduzir uma tática dessas de marketing ou de venda em alguém que está na sua comunidade. Ele vai se sentir incomodado e você vai queimar sua relação com ela. Então aqui precisa ter maior cuidado ainda, ok? Como é que a gente faz aqui na OS então, gente? Eu acho que aqui deixa muito claro da onde as origens da OS, como é que a empresa surgiu, porque a OS ela preza muito, acima de tudo, pela qualidade do software. Então, o nosso time está sempre super empenhado em oferecer para o software a maior qualidade, as maiores melhorias possíveis e, além disso, manter uma relação muito estreita com a comunidade. Outro dia mesmo, houve necessidade de adaptação do nosso software. Essas adaptações, apesar de beneficiarem muito as empresas, elas foram adaptações feitas lá na fonte, no código da versão open source, porque ela beneficia todo mundo, não são só empresas, são características que precisam ser desenvolvidas para melhorar a qualidade do software e que vão ajudar muito o pessoal da comunidade, o pessoal que está utilizando e te ajudando a desenvolver melhorias para esse software. Então não dá para simplesmente melhorar a versão comercial porque uma empresa te contratou para fazer isso e esquecer que você tem uma comunidade gigantesca te ajudando lá atrás a melhorar o seu software, a adicionar maiores
qualidades, maiores características nele e deixar ele cada vez melhor. Essa relação com a comunidade, ela precisa ser muito próxima e ela precisa também, claro, ser de certo modo comercial. A sua comunidade não está ali fazendo um favor para você, mas você também não está fazendo um favor para a comunidade está te ajudando, eles são seus parceiros, eles estão te mostrando o que precisa melhorar e eles estão te dando dicas do que pode ser uma melhoria. Você precisa administrar essas dicas e ter essa relação para dizer, olha, isso aqui não vai ser resolvido agora porque vai demandar muito tempo e a gente não tem como fazer isso, mas é uma ideia super legal, vai ficar lá no backlog para a gente fazer depois. Ou então, cara, essa ideia é incrível, a gente precisa aplicar isso no software. E aplicar no software da versão de código aberto, pessoal. Não é simplesmente esquecer que a versão de código aberto existe. Isso é um erro, não tem como cometer isso. Vocês lembram que eu falei lá no começo que os valores do movimento de código aberto são muito maiores do que a característica da ferramenta? Não é uma ferramenta de código aberto, é uma ferramenta que ela foi desenvolvida dentro de valores e princípios que envolvem código aberto. Você não pode simplesmente querer monetizar em cima do trabalho de uma comunidade inteira. Você não pode simplesmente querer monetizar as ideias que surgem da comunidade. Você precisa prezar pela sua comunidade e ter um respeito mútuo. Como é que você faz isso? Considerando todas as ideias que surgem da comunidade, respeitando essa comunidade com uma documentação clara, bem definida, bem desenvolvida. A documentação das ferramentas lá do OS, elas estão sempre passando por melhorias. A gente está sempre tentando melhorar a forma como ela é escrita, se ela está deixando claro todas as funcionalidades da ferramenta, se tem algum gap de identificação, ali está faltando alguma informação, o que a gente pode fazer para melhorar isso. E eu acho que um aspecto super importante que a gente trata ali é fazer essa documentação passar para todo mundo. Quando uma pessoa começa lá na empresa, geralmente a gente mostra a documentação. Quando eu comecei, imagina, eu não conhecia a ferramenta, eu nunca li documentação de ferramenta nenhuma, eu simplesmente baixava o download e começava a usar. E aí, quando eu entrei na OS, eles me mostraram a documentação. E aí eu comecei a entender a importância que a OS dá para o entendimento. Se está claro para mim que não estou entendendo, então vai estar claro para muita gente. E esse é um dos detalhes, é uma forma da gente demonstrar respeito pela comunidade, transformando essa documentação, sempre deixando ela cada vez mais clara e, óbvio, trazendo todas essas demandas da comunidade para debate, para discussões com o nosso time de desenvolvimento. A gente dá muita atenção para isso. Sem esquecer, claro, do relacionamento que se cria dentro da comunidade, não só com os desenvolvedores, como também com todas as empresas que acompanham o nosso trabalho. E aí você vai me dizer, Diandra, vai me dizer que vocês não aplicam nenhuma tática de marketing, nenhuma tática de vendas. Óbvio que a gente faz isso, só que como eu disse, a gente não faz isso focando no pessoal da comunidade. A comunidade são parceiros da OS. Então a gente faz, óbvio, a gente tenta vender, a gente precisa monetizar, inclusive para conseguir cumprir todas as demandas da comunidade, mas de uma forma muito sucinta, levando sempre em consideração a qualidade dessa comunicação que a gente tem com as pessoas, sem importunar e sem usar os dados, mantendo a privacidade deles. Eu não posso ligar para uma pessoa e interromper ela no meio do horário de trabalho quando ela está focada totalmente lá para tentar vender um software. Então a gente preza muito pelo nosso cliente, pela comunidade, pelos nossos parceiros e a gente abomina esse tipo de prática. Então a gente tenta sempre usar estratégias que são mais alinhadas com esse público, respeitando sempre a privacidade deles e fazendo de tudo para manter uma boa relação, né? Não dá para começar uma relação comercial através de um importúnio. Então tudo isso aqui que a gente faz, gente, é com foco principalmente nos valores. E a gente faz aos poucos, a gente não preza uma virada de chave louca, a gente preza muito pela sustentabilidade do negócio para conseguir dar conta tanto da comunidade quanto da nossa empresa, do nosso negócio. A OS ela é um negócio, apesar dela ter nascido de dentro da comunidade de software livre, apesar dela criar muitos projetos e muitas ferramentas que são de código aberto e ajudar muitas empresas com isso e com consultoria inclusive, a empresa ela nasceu do meio da comunidade. Hoje ela é um negócio que ela precisa se manter, ela precisa manter os funcionários, precisa manter inclusive essa capacidade de dar atenção para as demandas da comunidade. Para isso a gente precisa ter um pessoal trabalhando, por isso a necessidade de monetizar. Mas a gente jamais vai deixar de lado a ideia de que o nosso foco é a qualidade do software, que a gente é uma empresa que preza pelo código aberto e pelo software livre. Então a gente não pode esquecer as nossas raízes e deixar de lado. O crescimento da OS é sempre aos poucos para que a gente consiga manter essa relação com os dois lados, com os clientes e com a comunidade, ok? Então, eu acho que
a partir disso, fica a frase de que todo usuário é resultado do processo. Por que eu estou falando isso? Lembra que lá no começo eu falei que às vezes é muito comum chegar uma empresa, gostar muito do seu software, gostar do projeto, fazer reuniões, passar por toda essa etapa e lá no final a empresa perceber que ela vai precisar usar o software de código aberto, você não vai ganhar nada em cima do software? Sim, isso acontece. Lá no começo eu ficava um pouquinho frustrada com isso, porque eu vim de uma empresa comercial muito mais tradicional, eu vim de um ramo que era mais tradicional. Só que aqui, agora na OS eu aprendi que as relações são mais importantes que as vendas. O fato de eu não conseguir vender uma versão comercial do meu software para essa empresa não é mais importante que o fato dessa empresa estar utilizando esse software. Essa empresa é uma parceira nossa. As empresas que estão utilizando o nosso software, mesmo sendo a versão de código aberto, elas estão nos ajudando a melhorar a qualidade do software, a manter o negócio e nos permitindo forças para focar em novas melhorias. Então tudo isso é negócio. Todo esse processo que a gente passa, todas as táticas, todas as estratégias que a gente monta para tentar conseguir cliente, mesmo que a gente consiga usuários para a comunidade, isso é incrível. Uma comunidade grande, ela melhora o seu projeto muito. Então não são só vendas. O processo comercial de uma empresa que trabalha com software de código aberto, ele engloba muito mais do que isso. O nosso processo comercial, ele visa sim trazer clientes para manter o negócio, mas ele principalmente visa o crescimento do negócio como um todo. E o crescimento do negócio de uma empresa que trabalha com software de código aberto não seria nada sem a força da comunidade. Então sim, a gente preza muito pelo aumento da comunidade, pelo fomento da comunidade, por manter uma relação estritamente de parceria e amizade com a comunidade, para que a gente possa cada vez mais oferecer melhorias para o software que a gente cria. Eu espero que vocês tenham gostado dessa palestra. Eu não consegui falar tudo que a gente gostaria de falar aqui para vocês. São muitos detalhes comerciais, são muitos detalhes de venda, mas a gente fica sempre aberto para conversar. Algumas empresas que estão começando a flertar ali com a comunidade de software, a comunidade de código aberto, elas acabam chegando na gente para tirar algumas dúvidas sobre licenças, sobre vendas, como é que vocês fazem para conseguir leads, é uma preocupação de todo o setor comercial, eu acho. E a UES está sempre de portas abertas para dar uma mão e para ajudar vocês a manterem, acima de tudo, os olhos nos objetivos que vocês têm a longo prazo, gente. Não dá para se desesperar e querer virar a chave, virar um unicórnio do dia para a noite, não é assim que funciona. A UES já está aí há 20 anos no mercado provando que o crescimento sustentável ele funciona e que é uma das melhores táticas de crescimento para negócios. Então, fica aí, meu muito obrigado a vocês por terem assistido esse vídeo, ao pessoal da organização do evento por ter permitido que eu viesse conversar mais um pouquinho com vocês. Obrigada por participarem, obrigada por me permitirem participar e uma boa semana a todos, gente. Beijo, a gente se vê lá na live depois para bater um papinho. Se tiverem qualquer dúvida a respeito, quiserem conversar, me mandar um e-mail, tô lá no LinkedIn, é só me chamar e a gente conversa, beleza? Tchau e até a próxima, pessoal.